É com prazer, então, que eu vou convidar o nosso colega, membro do Instituto Silvia Lane, para vir aqui coordenar a atividade, que é o nosso colega Odair Furtado. Por favor, venha, Odair, para cá. Obrigado. E eu vou convidar o nosso palestrante do período da manhã, Dr. Gessé de Souza, que nos honra com a sua presença. Por favor, Gessé. Obrigado, querido. Então, a palavra está com o Odair para fazer a apresentação e a gente começar a atividade. Para ver se estão todos acordados. Primeiramente, bom dia a todas. Agora, no ritmo que eu estou aprendendo aqui, particularmente com o pessoal da Bahia, bom dia a todas e bom dia a alguns. Bom, estou também com orgulho todo do Marcão, com imenso orgulho, coordenando esta mesa com o Gessé de Souza. Quero dizer que o Gessé é hoje um dos grandes pensadores do que é ser brasileiro. A leitura dos livros do Gessé hoje são obrigatórias, não somente para aqueles que estão na psicologia, por estarmos aqui neste momento, mas para todos os brasileiros. E temos assim, a satisfação de poder aqui debater com o nosso amigo Gessé. O Gessé, para falar de um detalhe importante para nós na carreira do Gessé, o Gessé orientou o pós-doc do Marcos Vinícius em Juiz de Fora. E isso antes de ir para o IPEA, né? O IPEA, o Gessé estava fazendo uma grande contribuição ao Brasil, foi retirado, de uma certa maneira, do mundo acadêmico para cuidar desse grande instituto de produção nacional e depois foi tirado de lá pelo golpe. Bem, para não fugir aqui do roteiro, eu vou fazer a apresentação do Gessé da maneira formal, dizendo que ele possui graduação em Direito pela Universidade de Brasília, mestrado e doutorado em Sociologia, com pós-doutorado em Filosofia e Psicanálise, é livre docente em Sociologia, escreveu como autor e organizador vários livros, artigos, capítulos de livros que foram publicados em diversas línguas, sobre teoria social, pensamento social brasileiro e estudos teóricos e empíricos sobre a desigualdade e classes sociais no Brasil contemporâneo, entre eles o ralé e os batalhadores, que é imperdível. É professor titular de Ciências Políticas da Universidade Federal Fluminense, onde ele está hoje, e, mais recentemente, publicou os livros A Tolice da Inteligência Brasileira, em 2015, Radiografia do Golpe, em 2016. A apresentação aqui deixou de lado o fato que ele é um grande weberiano. E, na brincadeira que eu e Ana fazemos, o weberiano mais marxista que nós conhecemos. Então, eu quero passar a palavra ao Gessé. O Gessé vai falar aqui por volta de uns 50 minutos. Depois nós vamos chamar a mesa e depois o Gessé volta para o debate final, como tem ocorrido nos demais dias. Aí abrimos para discussão, concordâncias, discordâncias, enfim, pode atirar o livro em cima, para o debate, no debate final.
Então, neste momento, com satisfação, passo a palavra ao nosso amigo Gessé de Souza. Bom dia a todos. Opa, estou gritando aqui nesse negócio. Bom dia a todos. Enfim, é uma enorme alegria estar aqui. Eu agradeço o convite. Que, quer dizer, me lembra, obviamente, o meu amigo Marcos Vinícius, né? Saudoso Marcos, e que, quer dizer, enfim, eu estou fazendo um livro agora, o nome do livro é A Elite do Atraso, da escravidão à Lava Jato, e eu pretendo dedicar o livro a ele, a memória dele, às suas lutas. Então, é sempre uma coisa, enfim, muito marcante. Tá aqui eu aprendi muito com o Marcos, e eu gostaria um pouco de começar essa fala hoje, esse debate com vocês. Enfim, o tema é indivíduo e sociedade, e eu gostaria de, enfim, alinhavar algumas reflexões aqui. Vamos ver se nós chegamos a algum ponto em comum. Eu acho que o tema do indivíduo, quando ele é separado da sociedade, que é exatamente como o tema do indivíduo é percebido, né? Isso que é importante da gente notar, essa é a forma dominante de como o indivíduo é percebido. O indivíduo não é percebido pertencente a uma família, não é percebido pertencente a uma classe, né? Quer dizer, dentro de uma comunidade, etc. O indivíduo é percebido como solto, né? Isso é constitutivo para o mundo moderno. E todas as ciências, né? Por exemplo, as ciências sociais, né? Também aí a psicologia social, etc., né? Ela também é dividida em o que a gente poderia chamar de uma versão dominante dela, que é uma versão individualista, né? Que eu chamaria de versão da ordem, ou seja, ela reproduz, né? Quer dizer, a ciência deveria ser crítica sempre, porque não existe ciência sem crítica, né? Não se faz progresso científico sem crítica. A ciência é sempre desconstrução. Se não for isso, não é ciência, por definição, né? Mas a versão crítica da ciência é sempre minoritária, ela está sempre na defensiva, porque ela, obviamente, está dentro de um contexto que é maior do que ela, né? E que diz a ela a que a ciência deve se servir, né? E isso é o que eu gostaria de chamar de ciências da ordem, né? E, não por acaso, todas as versões da ciência da ordem, né? Seja na psicologia, seja nas ciências sociais, no direito, na economia, etc., tem a ver com uma versão que enfatiza a separação do indivíduo, né? Ou seja, se você quer perceber se uma ciência é crítica ou não, basta perceber a forma como o indivíduo é percebido nela, né? Isso tem a ver com um fato muito simples, né? De que essas ciências são uma distorção sistemática da realidade. Elas são uma mentira, né? Às vezes, uma mentira bem construída, mas uma mentira, né? Quer dizer, o que é que o liberalismo diz, né? Que é a ideologia dominante no mundo, né? Nós todos somos liberais, quer a gente saiba disso ou não, né? Em alguma gradação, né? Ou seja, nós todos temos o céu e o inferno dentro de nós, o mal e o bem, né? Então, nós somos liberais dessa forma, em alguma gradação, né? Claro, você pode ter uma consciência crítica disso e você ser menos influenciável, né? E ter maior autonomia em relação à distorção do mundo que o liberalismo implica. Mas, de alguma maneira, nós todos o somos, né? O que é que o liberalismo diz? O liberalismo diz, antes de tudo, que a sociedade moderna é composta de indivíduos, né? É assim que nós nos percebemos, em grande medida, né? É assim que o mundo é percebido, né? Em todas as propagandas, em todos os filmes de sucesso, de bilheteria, em todas as novelas da Globo,
né? Em todos os livros de autoajuda, não é isso? Os livros de autoajuda são liberais, né? Por definição, né? Você resolve os seus problemas, se empodere, né? Etc, etc. Empreendedorismo. Isso são versões do liberalismo, né? E o liberalismo é uma bobagem, se você for pensar em termos da sua justificação, né? Não vale um vintém, né? O que é que o liberalismo diz? Qual é e aí, para a gente perceber o que é que as coisas significam, a gente tem que sempre pegar, né, a noção mais abstrata delas, né? A gente poderia chamar a noção filosófica dela. Qual é a noção filosófica do liberalismo, né? É aquela que diz que o indivíduo, né, é a fonte de todo o significado e de toda a moralidade. Ou seja, nos dois aspectos, né, que mais importam da razão humana, o aspecto cognitivo, ou seja, como você percebe o mundo, e o aspecto moral, como você se comporta nele, né? O liberalismo tem a ver com essa construção de que o indivíduo seria a fonte de todo conhecimento e o indivíduo seria a fonte de toda moralidade, né? O que é uma bobagem, né? Por que é uma bobagem? Porque todo conhecimento é coletivamente produzido, né? E não existe moralidade individual. É uma bobagem isso, apesar de nós todos estarmos enterrados até o pescoço nessa bobagem, né? A gente acha que cria valores, né? Não é isso? Quer dizer, é uma ilusão objetiva do mundo, né? O subjetivismo ético, né? E a loucura é que o subjetivismo ético é uma contradição em termos, né? Ou seja, se é subjetivismo, não pode ser ético. E se é ético, não pode ser subjetivo, né? Ou seja, você mostra o paradoxo, né, da nossa autopercepção do mundo pelo termo subjetivismo ético, que é como nós pensamos o mundo, né? Que é como a mídia pensa o mundo, como o senso comum pensa o mundo, e como o senso comum pensa desse modo, e o senso comum é social, e nós estamos envoltos na sociedade, então sempre, em alguma medida, a gente é presa dessa mentira, dessa bobagem, né? Quer dizer, não tem nenhuma ideia que seja individual, não existe isso. Eu desafio alguém para que me mostre isso, né? Não existe nenhuma ideia individual. Não existe nenhum valor individualmente produzido. Só é pensar duas vezes, né? Não existe nada que não seja social na moralidade, né? O máximo que o indivíduo pode ter é um enfoque, é uma ênfase particular e pessoal com relação a valores que são sociais. Esse tema eu vou tentar aprofundar depois aqui com vocês. Enfim, quando você monta a excrescência de uma sociedade de indivíduos, você está condenado ao erro, né? E essas ciências da ordem reproduzem esse erro, né? Aí a questão é, por que elas reproduzem esse erro? Por que existe, né, essa espécie de conspiração, né, universal, né, para nos iludir e nos enganar? Qual é o motivo que vocês acham que existe isso para nos enganar, né, e nos induzir ao erro? Qual é a razão disso? A razão de sempre, né, pessoal? Dinheiro, poder, né? Porque quando você distorce a realidade, você distorce a forma como a realidade é percebida, você desarma as pessoas da arma da reflexividade e você pode reproduzir todos os interesses que estão ganhando, né? Não é isso? É por isso que nós somos imbecilizados, né? E é por isso que nós somos imbecilizados pela ciência, né? Não é isso? 90% do que se passa por ciência é bobagem, né? É mentira, é fraude, né? É fraude social, né? E é fraude social porque serve à reprodução do poder, né? Basicamente isso. A individualidade percebida desvinculada
dos seus vínculos sociais, cumpre essa função do poder, principalmente como? Escondendo a produção da desigualdade social. Ela faz com que a desigualdade apareça como justa. Não? Não. Como? A principal justificação do capitalismo é a meritocracia, ou seja, o indivíduo tem o seu mérito, etc. Não? Entende? Então, é razoável, é justo que eu ganhe 500 vezes mais, o cara ganhe, enfim, 500 vezes menos. É justo isso, porque eu produzo 500 vezes mais, eu sou um cara que tem 500 vezes mais inteligência. Não? Então, é justo. Não? Ou seja, o capitalismo está perpassado por uma noção de justiça. Não? E é uma noção de justiça que tem a ver com essa, enfim, a quem pode mais deve ter mais prestígio, reconhecimento, salário, etc., etc. Né? E o individualismo esconde isso. Ele esconde o quê? Ele esconde a produção social de todo mérito individual. Né? Em breve a gente vai poder aprofundar um pouquinho mais nesse tema. Né? E aí eu gostaria, pessoal, porque eu acho também que é uma prova, quer dizer, é uma prova do encapsulamento da ciência brasileira, o fato de você ficar conversando coisas abstratas e você não fazer nenhuma relação com o mundo real, e o mundo está pegando fogo lá fora, né? Não é isso? Tem uma série de cachorro doido solto aí, né? Fazendo o que quer, né? Não é isso? E com esses cachorros doidos soltos, tal, né? Quer dizer, eu acho que a abstração, por si só, ela não leva a nada. A gente tem que torná-la concreta. A gente tem que mostrar o que a gente está discutindo aqui tem a ver exatamente com o que está acontecendo na rua, né? De que modo a gente pode mostrar isso? Porque eu gostaria de mostrar isso um pouco na construção do brasileiro, obviamente, o indivíduo brasileiro. Esse aqui é uma coisa interessante, eu acho, da gente discutir agora. Né? O brasileiro ele foi construído, eu estou exatamente, especialmente onde a noção de individualismo está em casa, e a noção de individualismo está em casa na classe média, né? Especialmente na classe média. Como é que a gente pode mostrar como o indivíduo de classe média brasileiro foi feito de tolo, né? Basicamente, né? Por essa concepção de individualidade, né? Que rola no senso comum e nas ciências da ordem, 90% do que se passa por ciência, portanto, né? Montando um círculo de legitimação. O que é que a ciência faz? A ciência legitima isso. Né? A grande parte da ciência, 90% do que se passa por ciência, né? Não é um desvelar, né, de relações que são importantes, ela tem a ver com a reprodução, né, em um outro nível, ou seja, dando uma aparência de profundidade, uma aparência de cientificidade, né? Quase sempre a partir de fetiches da prática científica, né? Ou seja, características externas de validade científica, né? Por exemplo, a quantificação, né? Por exemplo, uma típica característica, não que ela não seja importante, né? A estatística é extremamente importante, por exemplo, né? Mas a forma como as ciências se alimentam da estatística, né? Como elas se apropriam da estatística, é extremamente absurda, né? Porque a estatística é como se ela fosse uma interpretação da realidade. As pessoas usam a estatística, né, como se ela fosse um argumento e uma interpretação. Isso é uma loucura. Né? O que você está fazendo é pegando uma série de números, né, e aplicando as noções de senso comum suas, ou seja, não verificadas, não criticadas, não refletidas, e interpretando o dado, né, a partir de abstrações selvagens. Né? É isso que é feito mas é exatamente dessa forma como a ciência se legitima. Né? Ou seja, essa falsa ciência, a ciência da ordem, se legitima. Não é a única forma, obviamente, né? Mas é uma forma típica, exemplar, de que a gente perceba como critérios exteriores à cientificidade. Exteriores por quê? Porque ela não reflete os seus pressupostos. Né? Isso é que é interno à ciência. A reflexão dos seus pressupostos. Né? Não é isso? E, obviamente, é isso que faz com que a verdade jamais seja absoluta.
né? Porque é um processo contínuo. A verdade científica é sempre uma aproximação com a verdade, uma aproximação possível com a verdade, né? E ela é tanto maior quando a gente rejeita formas de critérios exteriores de validação científica, né? E a gente se concentra, né, na autorreflexão de pressupostos. Um pouco a crítica de pressupostos foi o que eu tentei aqui fazer rapidamente, ridicularizando a ideia de indivíduo como separado, como separável da sociedade, né? Então, a gente tem que mostrar como é estranho certas coisas que a gente assume como sendo óbvia e tal, né? Porque é exatamente isso que evita a reflexão, né? É a naturalização de coisas que são só aparentemente óbvias que nos faz ser menos inteligentes do que nós podemos ser. Eu acho que um exemplo disso, retirado da nossa situação, é de como essa noção claro que não existe o indivíduo brasileiro, né? Apesar dessa ideia ter sido construída. Isso é extremamente importante. Eu vou até nem estava aqui no que eu tinha montado, mas eu acho que é um mote perfeito para começar essa história inteira, né? A noção do indivíduo brasileiro foi montada aqui em São Paulo por razões políticas, né? Como vocês bem sabem, né? A elite paulistana, quando decide construir a USP, que é a universidade mais poderosa entre nós, embora a USP tenha heterodoxias, ou seja, que não seguem esse ponto, é extremamente importante, tem pessoas que são extremamente respeitáveis e tudo, né, e admiráveis. A produção e a respeitabilidade, o prestígio que foi atribuído à USP tem a ver com a formação de uma ideologia extremamente conservadora, que até hoje domina os nossos espíritos, né? O nome dessa ideologia tem a ver com Sérgio Buarque de Holanda, em 1936, quando ele cria a noção de homem cordial, interpretando as raízes do Brasil, né? Eu estou fazendo esse livro, Elite do Atraso, uma contraposição a Sérgio Buarque, né? Ou seja, porque isso é extremamente importante. A esquerda não tem isso, nem nunca teve isso. Por conta disso, a esquerda sempre dançou em golpes, né? Porque a esquerda sempre achou que bastava ter um plano, um projeto econômico alternativo, né? Sem ter uma reflexão sobre o Estado, sem ter uma reflexão autônoma sobre a sociedade, que ele pegava emprestado da direita, né? E que redundou nos fracassos que nós conhecemos, né? Você não tem uma reflexão sobre o Estado, então você fortaleceu, né, todas as corporações do Estado, achando que elas eram sindicatos de fábrica, e você tinha que respeitar aquilo, né? Entende? Quando elas estavam montando, né, formas absurdas, corporativas, de partidos, né? Não é isso? Quer dizer, que só pensam nos seus interesses venais, etc., né, como toda corporação, né? Mas isso foi legitimado, né? Isso significa o quê? A esquerda não tem uma reflexão crítica sobre como o Estado funciona, né? E você não vai botar nenhum plano alternativo se você não tem um projeto alternativo também de como você pode bloquear esses interesses corporativos do Estado. Aí como você não tem isso, né, você é jogado ao republicanismo ingênuo, que foi o que a esquerda fez, né, com o Estado nos últimos 12 anos. Né? É isso aí, você tem um Supremo Tribunal que não merece esse nome, por exemplo, né, que foi o primeiro a destruir a Constituição. Né? É isso? Não respeita. Um tribunal que nasceu para respeitar a Constituição foi o primeiro a desrespeitá-la. Né? Isso tem a ver com isso tem a ver com a forma de como você percebe o Estado, né? E tem a ver com a forma como você percebe a sociedade, né? Essa forma dominante do brasileiro perceber a sociedade e o Estado foi construído aqui em São Paulo, né? Como um projeto de poder, né? De uma elite sem nenhum compromisso, que nunca teve nenhum compromisso, nenhum projeto de longo prazo para esse país, né? A elite paulistana que quis montar a USP como um think tank contra Getúlio Vargas, foi isso que estava em jogo, era isso que estava em jogo, né? E foi isso que eles conseguiram, né? Quer dizer,
a partir disso, foi se montando o quê? Foi se montando um liberalismo conservador, um liberalismo de fachada, né, que mostra a sua instrumentalidade toda vez, né, que alguém com algum interesse nos interesses das classes populares atinge o poder. Né? Essa pessoa, por algum motivo misterioso, é retirado de lá, ou com suicídio, ou com assassinato, etc., ou com golpes de Estado. Né? Como isso acontece. Isso é extremamente importante. Né? Qual é essa... E aí, quando a gente fala Sérgio Buarque, vem gente no jornal tentar dizer o quê? Não, isso é uma coisa de 1930. Isso é mentira, não acreditem nisso. Né? Sérgio Buarque é Brasil 2017 na veia. Ele que explica tudo o que está acontecendo. Né? E o fato de que uma teoria... Né, é extremamente importante que a gente compreenda isso. Uma teoria para ganhar os corações e as mentes das pessoas, como essa teoria ganhou, né, e com todos os seus epígonos, né, Raimundo Fauro, filho de Sérgio Buarque, Roberto da Mata, filho, todos os intelectuais públicos mais importantes desse país, né, são filhos de Sérgio Buarque. Fernando Henrique Cardoso, filho de Sérgio Buarque, não é isso? Qual foi a explicação que Fernando Henrique Cardoso, alguns meses atrás, sobre a corrupção no Estado? Porque tem uma coisa cultural entre nós que diz que quem está no Estado rouba. Quem articulou esse conceito primeiro? Né? Como ser o grande problema brasileiro? Sérgio Buarque. Né? Emprestou todo o seu talento para isso. Né? Apesar de ser uma vaca sagrada da esquerda. O que mostra que a esquerda é colonizada pela direita. Né? Comprovação básica, empírica, concreta, mais concreta do que isso, impossível. Né? Por que essa noção de indivíduo, como ela é montada em Sérgio Buarque, indivíduo brasileiro, que é o homem cordial, né? Ou seja, o homem emotivo, né? O homem, por ser emotivo, né? Ele é pessoal. Veja como é construída toda a mentira, no caso. Né? Como ele é pessoal, ele vai sempre dividir o mundo entre amigos e inimigos. Né? Qual é o pressuposto aí? Que a gente não reflete. Nunca reflete. A gente aceita isso. Né? Como nós somos vira-latas já, né? Não é isso? A gente acha mesmo. Não, nós somos, claro, emotivos e tal. Vai parar. Né? O que é que a gente não reflete aí, pessoal? Né? Qual é o não refletido que faz com que esse tipo de ciência vagabunda que não vale um vintém, né? Seja ensinada até hoje em todas as universidades como a coisa mais importante sobre o Brasil moderno. Né? Onde está, né, a fraude aí? Né? É que o que está implícito nesse conceito de homem cordial, do brasileiro, como nós todos, em alguma gradação, nos vemos desse modo. Né? Não é isso? Os caras que estavam defendendo o governo estavam dizendo, não, mas não é só os políticos, todo mundo é corrupto, quer dizer, piora o negócio, é incrível isso. Né? Isso, José Eduardo Cardoso, o ministro da Justiça, disse isso textualmente. Não, quem é que não faz? Quem é que não é corrupto no Brasil? Como se o Brasil tivesse essa... Né, e nós todos acreditamos nessa besteira. Né? Por que a gente acredita nessa bobagem? Né? Porque a ciência mundial ela é montada, e a sociedade inteira é montada a partir de hierarquias, né, inconscientes, ou seja, o conceito mais rigoroso seria pré-reflexivo, né? Hierarquias pré-reflexivas que dominam a nossa ação no mundo, o nosso comportamento no mundo, a gente não tem a menor ideia delas. Né? Que hierarquia é essa? Né? A hierarquia que separa, né? A hierarquia que constrói a moralidade invisível para nós todos. Porque o que nós vemos na vida é só ação de dinheiro e poder. Né? A gente sente a moralidade. Né? Sente culpa, sente remorso, né? A gente sente raiva, etc, etc. Isso tudo são emoções morais. Né? Agora, vá perguntar à pessoa por que ela está sentindo aquilo. Né? Né? O que é mais importante, que essa dimensão moral, ela é invisível no capitalismo. Ela foi tornada invisível. Né? Claro, se você diz que são os indivíduos que criam, então você não pode explicar. Né? Você não tem nenhuma fonte, não tem nenhuma genealogia, não tem nenhuma cadeia disso. Como se monta essas hierarquias? Há
a minha tese é que existe uma hierarquia moral só, uma, que é aplicada para todas as relações de dominação e poder no mundo. E ela é invisível, literalmente, né, em uma medida importante para nós todos. Né? Mas ela é a base de toda reflexão científica, que se quer científica, né? Que é a que separa espírito de corpo. Né? A forma ocidental de perceber moralmente o mundo. Né? Isso por quê? Porque alguém disse e tal? Não, não é assim que as ideias, né, penetram o coração e a mente das pessoas e se tornam coisas não refletidas mais. Né? Como é que essas ideias saem? Essa ideia saiu da cabeça dele. Tinha várias pessoas, mas o grande sistematizador dessa ideia foi Platão. Né? E as pessoas começaram a dividir o mundo entre superior e inferior, nobre e vulgar, a partir bom e ruim, a partir dessa distinção platônica, não, obviamente, porque começaram a ler Platão, né? Mas porque Platão foi a noção de virtude platônica, para dizer bem a verdade, como vocês sabem, quer dizer, Platão defendia, né, que o espírito deveria controlar as paixões, por definição, incontroláveis do corpo, especialmente a agressividade e sexo. Né? Duas grandes pulsões humanas. Né? Então, você tem que controlar isso para que você possa, né, ser virtuoso, ter uma vida virtuosa e tal. Por que essa ideia de Platão virou a espécie de uma moralidade não mais pensada por nenhum de nós, mas determinante do nosso comportamento, mais do que dinheiro e poder, ou tanto quanto dinheiro e poder, pelo menos. Né? Já? Já estou com 40 minutos? Uau! Olha, bem que Ana Bock disse. Eu disse, vou fazer uma coisa de 20 minutinhos, eu não vou conseguir falar 50 minutos. Aí Ana disse, deixa, pode deixar. Né? Então, pessoal, enfim. Mas eu vou, então, só terminar aqui, que é nessa, enfim, fazer uma... Essa noção tem a ver... Hã? O meu chefe aqui está dizendo que é 10 minutos. Então, essa noção ficou concreta porque a igreja cristã a transformou no caminho de salvação cristão. Né? Ou seja, para o cristão ser salvo, você tem que controlar o seu corpo e as suas paixões incontroláveis. Não é isso? Né? Isso foi ensinado por todo padre nas aldeias mais recônditas. Né? Platão ensinado, né? Para quem não sabia ler, para camponeses, etc. Se vocês pensarem, todas as hierarquias morais pensam em homem e mulher. Né? O homem é o intelecto, a razão distanciada. A mulher é o afeto, o corpo, portanto. Né? Das 500 maiores empresas do mundo, 492 são controladas por homem. Ou seja, você não percebe essa hierarquia, mas os efeitos práticos dela são óbvios. Né? As classes superiores são as classes do intelecto, as classes médias, do estudo, etc. E as classes inferiores são as do trabalho manual, trabalhadores, etc. E tal, né? O branco é associado ao espírito, né? O negro ao sexo, ao corpo, à força muscular, etc. etc. Né? O que foi que Sérgio Buarque fez? O brasileiro é afeto, é corpo. Ele é emoção, ele é emotivo. Né? Ele está se contrapondo a quem? Né? Ao americano, né? Que é o que o vira-lata brasileiro se reporta. Né? É o ser humano de raça. Né? Uma ideia absurda. Né? Entende? Quer dizer, então é o europeu e o americano, que são espíritos, que, portanto, percebem o mundo melhor e que não são corruptos. É isso que está dito com o Sérgio Buarque. Né? E aí você cria o quê? Você cria um homem cordial, que é o vira-lata nacional, que assim como nós nos vemos, né? Não é isso? Como se houvesse um homem na sociedade inteira, como se cada classe não tivesse um tipo de gente muito específico. Né? Aí você cria também o problema brasileiro fictício, ou seja, você diz que o Estado vai ser, ou seja, você pega a noção de elite poderosa, né? Torna invisível no mercado e diz que essa elite está no Estado, que é um absurdo, que ela não está. Né? A elite do Estado é comprada pela elite do mercado, a gente viu isso, ou seja, quem não seja cego vê isso hoje. Né? Tá.
Não é isso? Mas por que você diz que essa elite é poderosa e está na política? Para que a roubalheira do mercado, seja aqui, seja nos Estados Unidos, se torne invisível. Né? E você só perceba aquela corrupção seletiva do seu inimigo político quando ele sobe ao Estado. Né? O brasileiro pensa assim. O indivíduo brasileiro, a noção como ele se percebe, é essa uma noção falsa, abstrusa, absurda. Né? Uma outra forma de ver isso tem a ver também com essa noção de que nós viemos de Portugal. Outra ideia que não vale um vintém. Né? Um vintém furado, isso não vale. Né? Por quê? Como nós vimos com Platão, as ideias não passam o oceano nas nuvens, nem vêm com a chuva. Né? Elas são montadas por práticas institucionais, que são elas que moldam o nosso comportamento. Né? E qual era a superinstituição aqui que construía todas as outras instituições, como família, justiça, economia, etc., se não a escravidão, que não existia em Portugal. Né? E quando os brasileiros e os grandes intérpretes falam de escravidão, eles falam o nome da escravidão, o nome escravidão, mas não os efeitos poderosos que a escravidão monta entre nós, né? Especialmente uma elite da rapina fácil, né? que é exatamente escravocrata. Eu quero o meu agora, então eu vou me unir com os Estados Unidos para fatiar a Petrobras. Você entrega 80% da Petrobras para eles, e alguns poucos ficam aqui. Né? Essa noção é escravocrata. Né? Você não tem uma elite como uma elite que mereça esse nome, como a japonesa, a chinesa. Né? Eu não estou nem falando das europeias, né? Estou falando das orientais, né? Que pensam o país a longo prazo. Né? Esse país tem que existir para que eu possa explorá-lo, né? Pelo menos isso, né? Que é a noção filosófica da burrice também. Né? O sentido mais abstrato da burrice é você pensar a curto prazo. Né? Quem pensa a curto prazo, por que esse golpe deu errado, pessoal? Porque ele está dando muito certo sobre outros aspectos, mas ele está dando errado, né? Porque ele não se legitima. Né? Não é isso? Né? E agora os conflitos entre os golpistas vão se avolumar, obviamente. Né? Já estão acontecendo. Né? Ou seja, você não tem justificação para esses interesses, etc. Mas eu também não vou me alongar mais, era um pouquinho isso, eu acho que o recado ficou dado, e abraço a vocês, obrigado.